Olá a todos, venho aqui contar de Grêmio mais uma vez para vocês. E ontem tivemos um empate com gosto de vitória. Muito bem, a equipe do Grêmio foi para o Maracanã. É bem verdade que com um certo medo por parte dos torcedores também, até porque alguns diziam assim, se assinar um empate antes do jogo, se pudesse assinar um empate antes do jogo, para mim eu assinaria na hora, tal. A questão é, Grêmio jogando fora de casa, um time, um elenco já não é lá aquelas coisas, o Grêmio tá se reforçando tarde demais e contra um dos melhores times, para não falar o melhor time da América Latina nos últimos anos, que é o Flamengo, que é uma potência. A gente sabe do tamanho do Flamengo e também o quão forte ele joga nos seus domínios. Tanto é que tinha, sei lá, mais de 60 mil pessoas, acho que tinha cerca de 64 mil pessoas dentro do Maracanã. Então, era um jogo muito difícil. E o Grêmio conseguiu um empate. Um empate que para a gente saiu com um gosto sim de vitória e para eles com um gosto de derrota. Porque vou destacar alguns jogadores aqui. O Volpi jogou demais. Fez 2, 3 milagres e já adianto que fez o gol do empate. É uma maravilha. Maravilha. Tanto é que não é corneta, é informação. Tem o mesmo número de gols que o Ener Valencia, o suposto, como se fosse a contratação a lá Suárez dos Colorados. Então o Volpi já igualou números deles, mesmo sendo goleiro. Tá. Eric Noriega é um nome a ser destacado, porque o que joga ou pelo menos o que jogou nessa estreia, o japonês Eric Noriega, naturalizado peruano, ele jogou uma barbaridade. Ele buscou conselhos com Barcos antes de vir para cá. Ele conversou com a mulher soltou algumas conversas após o jogo que ele tinha mandado mensagem para ela antes, falando que estava se sentindo muito honrado, porém ao mesmo tempo muito nervoso com a estreia, ainda mais como titular, e falou que ia dar tudo de si para honrar o manto copeiro tricolor. E ele fez isso. Para se ter noção, olha, eu vou citar os números dele aqui. É absurdo o que Eric Noriega fez na tarde de ontem. Para se ter noção, ele teve 13 cortes, um corte em cima da linha que ele tirou o gol do Pedro, teve 5 chutes que ele bloqueou, depois ações com bola, 52 vezes acionado, acertou 24 passes de 31, e também passes decisivos foi porque foi justamente na bola que gera o gol, os 85 do segundo tempo saiu o gol, mas foi 2 minutos antes que ele faz um lançamento lindo da zaga para a ponta direita, que ele começou o jogo como um zagueiro pela direita, por mais que ele seja volante, o Mano colocou ele ali, e ele fez muito bem o papel, quase que perfeito, digamos assim. E a bola chega no pé do Pavon, que cruza na área, a bola bate no braço do Ayrton Lucas, pênalti claríssimo, por mais que muitos chorem, mas não tem o que contestar. O Ayrton Lucas estava com o braço muito aberto ali e a bola bateu na mão. Não foi natural, lance natural, se corre com o braço aberto. Tá bom, meu amigo, mas a bola ia passar por ele e ia chegar em outro jogador. A bola bateu no seu braço, você quer o quê? Você quer jogar vôlei? Quer cortar a bola? Não pode. Isso no futebol não pode. Mas em outros países tem vários jornalistas assim, e até alguns que são ex-juízes, ou até uns que dizem entender da regra, fala que aquilo lá não é pênalti. Mas se fosse ao contrário, era pênalti, era certeza que ia ser pênalti a favor do Flamengo. E daí, o Flamengo reclamar de arbitragem é um absurdo. Isso é um absurdo, é o cúmulo do cúmulo.
Entendeu? É a mesma coisa que sei lá, um corintiano, palmeirense, reclamar, falar que não são favorecidos. São. E aquilo ali foi pênalti e muito bem marcado. E voltando só para terminar aqui, o Eric Noriega ainda também teve, claro, um passe decisivo. De 12 passes longos, ele acerta 5. Duelos no chão, teve 3, ganhou os 3. Entende? Então, ele mostra, ele dá suas iniciais assim, como, ó, cheguei, tô aqui, tô à disposição e venho para agregar. Pelo menos é o que se deu para ver no primeiro jogo dele. Então, é ótimo. O Cuéllar voltou a jogar bem, cada vez que ele joga, ele vai melhorando, coisa que ele prometeu, e tá cumprindo. Tanto é que ele chega a falar pro Mano, mano, é o seguinte, no segundo semestre eu me comprometo, eu não tava bem, aconteceu isso, isso e isso. Coloca as cartas na mesa e fala pro Grêmio, eu não quero que pague salário meu, se precisar eu fico sem receber o salário, até eu voltar e jogar da minha forma física, a melhor forma física. O Grêmio falou, não, primeiro que isso não tá nas leis trabalhistas, isso daí não pode. Segundo que a gente confia em você, confia na tua palavra. E cada vez mais ele anda jogando um absurdo. Tá, o Marlon fez uma partida até que ok, o Kiki Oliveira, ele erra o gol, ele erra o passe que gera, no contra-ataque, que gera a jogada do gol do Arrascaeta aos 53 minutos. Mas algo que tem que se destacar, né, para não jogar tanto assim a culpa 100% no Kiki, é que ele teve mais um papel assim, ir e voltar a todo momento, e tem horas que, por mais que eu critico muito ele por falta da inteligência, dessa vez vamos dar um descontinho para ele, porque digamos que foi 50% falta de inteligência e 50% pelo desgaste de tanto que estava correndo, e tanto que estava tendo que marcar e ir de um lado para o outro, que foi mais um meia pela direita do que um ponta, digamos assim. O Carlos Vinícius fez bem a sua função e também, mas os principais da partida, pelo menos por parte do Grêmio, é Thiago Volpe e Eric Noriega, porque o Grêmio teve uma ótima contratação do Balbuena, que demonstrou que ia ser o nosso general ali pela direita, porém ele teve a infelicidade de no último jogo se machucar e ficar fora. E o Noriega, ele vem e fala, eu sou volante, mas eu jogo de zagueiro também pela direita. Ele vem e joga muito. E a semana, para não se resumir só no jogo de ontem, que foi um ponto conquistado como se fosse 3. Cara, aconteceu muita coisa nessa semana. Arthur chegou na segunda. Foi anunciado na quinta, com a camisa 29 e tal. Até a Juventus antecipou a saída do Arthur ali, falou boa sorte e tal, e o Grêmio ainda não tinha anunciado ele. Tá bom. Daí, chega no meio da semana, Marcelo Marques falou, tô fora, não desisti da campanha e tal, não vou ser mais presidente. No mesmo dia, isso cai como uma bomba no Grêmio, principalmente para os torcedores, porque ele viu que a política é suja, tem muita coisa ruim ali dentro do Grêmio, muita coisa para ser arrumada, e daí ele acaba pulando fora. No dia seguinte, porque nesse período que o Grêmio, o torcedor recebe a notícia, o torcedor pega nas redes sociais, faz um incentivo, pelo amor de Deus, Marcelo Marques, não sai, fica, você tem que ser o nosso presidente. Eu fui um dos que compartilhou também um apoio também, um certo apoio, ele pode não ter visto, mas ele depois, no dia seguinte, ele fala, desculpa pelo susto, eu vou voltar, vou manter a minha candidatura e contem comigo. Peço desculpa pelo susto, mas contem comigo. E agora ele já foi lá, anunciado ali
na chapa dele, com o Celso Rigo ali. E sim, Marcelo Marques vai ser nosso futuro presidente. Não tem como. Tanto é que o baque dele foi tão grande que o Denis Abraão, que poderia muito bem ser o presidente, talvez ele seria a pessoa com mais nome após o Marcelo Marques, com a desistência dele, falou, se precisar para o Marcelo Marques ser aclamado presidente do Grêmio, eu desisto da minha candidatura agora. Pô, Marcelo Marques, ele tá com a moral aqui, cara. Ele tem tudo para ser um ótimo presidente do Grêmio, porque ele já mostra que ele é um ótimo gestor. Não é à toa que ele tem um negócio, assim, uma das maiores empresas de pães da América Latina e bilionário, entende? Então, foi muito altos e baixos e o coração do gremista foi testado à prova. Mas a gente já sofre em todo jogo do Grêmio, né? Então o que foi mais um sustinho aqui, um sustinho ali, né? Meio complicado. Mas agora a gente espera, após a parada da data FIFA, um jogo contra o Mirassol, a estreia do Arthur, e o Mano crê que com a chegada do Arthur, o Cristaldo possa ser reintegrado assim, não que ele estava o Mano tava deixando ele de lado, mas ele tava praticamente sendo descartado porque não tava jogando nada. E ainda mais por ser o 10, o Cristal não tava criando, não tava fazendo nada, tava um ano apático do que ele fez em 2023 e 2024. Então, com a chegada do Arthur, ele crê que no momento terá Arthur, não terá Vilha Sante, mas terá Arthur, Cuejar e quem sabe, quando precisar, o Noriega para poder ajudar a criar. Mas o principal pilar será Arthur para falar, Cristaldo, vem aqui. Tó, passe, digamos assim, com qualidade que tu precisa para depois você criar o jogo. Agora você tem esse e esse parceiro. Não tem como errar. Se errar, tchau, obrigado. Então, foi isso que aconteceu na semana para o gremista ali, do teste de fogo. E, bem, é isso. Eu volto com mais informações na semana que vem ali. Tamo junto, é nóis, obrigado.